Atenção, vitória no STF, pagamento imediato dos precatórios. É isso mesmo, precatório, uma dívida que a União tem contra alguém que entrou com um processo. Por exemplo, você entra com processo contra o INSS. O INSS é uma autarquia federal que não tem autonomia financeira, não tem um dinheiro. Você ganha o processo contra o INSS, você não pede para penhorar o computador do INSS. Não. Você ganha um processo contra o INSS, inscreve sua dívida, seja RPV, requisição de pequeno valor, até 60 salários mínimos, e aí tem lotes de pagamento todos os meses, ou acima de 60 salários mínimos, aí você recebe por meio de precatórios. E o que estava acontecendo? Com a PEC dos precatórios, que instituiu o teto dos precatórios, você tinha que esperar 2, 3, 4, 5 anos para receber um precatório, mesmo tendo prioridade por idade ou, no caso de doença grave ou pessoa com deficiência. Aí fica uma bela injustiça. Por um lado, o aposentado tem que esperar 3, 4, 5 anos para receber, e por outro lado, a sociedade tem que ficar pagando juros e correção monetária. Afinal, o dinheiro da União é um dinheiro público e, consequentemente, é nosso dinheiro. É a gente que está pagando esses juros e correção monetária. Então, todo mundo fez uma articulação para que saia um pagamento imediato. Mas, se o governo abrisse um crédito extraordinário sem avisar ninguém, isso poderia configurar uma pedalada fiscal, e a gente já viu que deu o impeachment da Dilma. Por outros motivos, mas também argumentando que seria uma pedalada fiscal. E para isso não acontecer agora, entraram com uma ação para declarar a inconstitucionalidade dessa PEC dos precatórios, ou seja, a Constituição sendo declarada inconstitucional. Parece loucura, mas isso é possível. O que não pode é o texto original de 88 ser declarado inconstitucional. Mas as emendas constitucionais, os textos que foram sendo adicionados à Constituição, estes sim podem e devem ser declarados inconstitucionais quando não refletirem o espírito da Constituição. E será que atrasar o precatório do aposentado reflete o espírito da Constituição? Ou será que isso fere o direito fundamental da Previdência Social? É isso que o ministro Luiz Fux, relator, votou. Eu vou trazer o voto dele, mas só o ouro da Bahia, só o que realmente interessa. Primeiro que existia uma medida cautelar, mas ele já converteu em julgamento de mérito, tendo em vista que o processo já estava instruído e que já teve manifestações da Presidência da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral da República. Então, todo mundo se manifestou. E quem que entrou com esse processo? Conselho Federal da OAB. E aí, a legitimidade ativa para entrar com essa ação, realmente, Conselho Federal da OAB está aqui, entidades de classe, artigo 103, inciso 7º, então está tudo certo com o processo, para não ter nulidade. Então ele explicou certinho que a OAB pode sim entrar com esse processo, a Associação dos Magistrados Brasileiros também. Tá tudo certinho aqui. Beleza. Aí a gente vai pro mérito, a gente vai pro objeto da causa mesmo. Será que é constitucional essas PEC 113 e 114 de 2021? Bom, um processo legislativo precisa respeitar tanto a forma quanto o conteúdo. Ou seja, uma lei ou uma emenda constitucional, ela pode ser declarada inconstitucional e ser afastada, seja pela forma que ela foi feita ou pelo conteúdo que ela trata. Então, por exemplo, tem que votar na Câmara aí em 2 turnos, então tem que votar na Câmara, no Senado, Câmara, Senado. Aí vamos supor que não teve uma votação num desses turnos. Isso também seria um vício na sua formação. Então, isso também seria declarado inconstitucional, sem nem analisar do que ela está tratando. Só dela ter nascido errada, ela já seria afastada. Ou o conteúdo mesmo, como o caso aqui, será que pode ficar atrasando o precatório do aposentado? É isso que eles estão julgando. Então,
É aqui que ele está falando, ó. A votação será discutida em 2 turnos, né? Tá falando que vai perder o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias. E aí, né, nessa questão aqui, falou que trata-se de matéria interna, já tem discussão aqui, tudo mais. Então aqui, né, não teve ofensa ao devido processo legislativo e constitucional. Então ela nasceu certa. Teve lá a votação no Senado, na Câmara, tudo bem, tudo certinho. A forma que ela nasceu está certa. Só que aqui ele trata muito bem da inconstitucionalidade material. O conteúdo mesmo é que está trazendo problema. O modelo de pagamento das dívidas por meio de precatórios. Aqui ele dá uma verdadeira aula explicando como que é feito os precatórios, né? Porque o precatório, essas dívidas acima de 60 salários mínimos, então se você entrar com uma ação contra o INSS, correção do FGTS, empresas que tenham pagado imposto a mais e daí entram com ação também vão receber por meio de precatórios. Então todas essas dívidas contra a União, elas têm que ser inscritas na lei orçamentária, né, para a União poder organizar suas finanças. E como que isso é feito? Até o ano anterior. Então, para você receber um precatório, você tem que inscrever o seu precatório para daí a União poder se preparar. Falar, ah, não, então beleza. O RPV não. O RPV você inscreve, 60 dias você recebe, porque ele é tratado ali, ó, como um crédito que fica de fora desse teto, tá bom? Existem até formas de renunciar a valores, eu falo isso em outros vídeos, mas aqui vamos falar que o modelo de precatórios aqui, ó, né, que os pagamentos não estavam respeitando a ordem de precedência das dívidas dos particulares. Então, às vezes o cidadão tinha a ordem do precatório, mas o próprio sistema público contribuía para a precedência de alguns credores em detrimento, em prejuízo de outros. Aí ficou difícil, né? Então surge esse pagamento por via precatória, vai ter que inscrever, vai ter que entrar na fila. E aqui ele diz, essa forma de pagamento por precatório, ela por si só não está errada, né? O problema foi quando surgiu uma emenda constitucional que colocou um teto a esse pagamento. Então ele traz aqui vários julgados dizendo que está tudo certo aqui, a forma de pagamento e tudo mais. Então é realmente um voto de 86 páginas, né? Eu não vou trazer tudo. Vamos para o que interessa aqui, para onde ele trata do teto dos precatórios. Ó, o controle judicial das emendas constitucionais. Aqui sim ele fala. Ele fala do orçamento, fala que, ó, no presente exercício, 54 bilhões serão gastos com pagamento de condenações em sentenças judiciais e para o próximo exercício 89 bilhões e isso está criando uma bola de neve. Por quê? Porque precatório é uma dívida que já vai ter que ser paga mesmo, não tem jeito. E aí você deixa de pagar, né? É igual, você tem o seu, vamos supor, você tem uma dívida aí para pagar. Você não paga esse ano, você só vai pagar no ano seguinte. Quer dizer que você ficou no verde? Não, você só empurrou o prejuízo para frente e vai ter que pagar juros e correção monetária. Então o Senado, a Câmara, a Presidência da República, a Advocacia Geral da União, todo mundo querendo pagamento imediato. Aí você pode se perguntar, ué, mas o que aconteceu então? Quem que estava a favor? Porque é um processo, né? Um lado tem um pedido, outro lado tem outro pedido e o juiz decide. É que foi uma questão trazida do governo anterior que realmente colocou esse teto dos precatórios, né, pessoal? Então veio o novo governo, falou, não dá, vai criar uma bola de neve, vamos derrubar isso aí. E o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, que faz essa fiscalização, também já viu que vai dar ruim, vai dar uma bola de neve aí. E aí a principal briga também do governo era que ele quer abrir um crédito extraordinário, né? Então, isso é importante que ocorra o final do julgamento até 2023 para o seu precatório já ser pago em 2024, para não ficar atrasando. Ele traz vários números, eu já trouxe alguns
alguns números aqui para vocês, né, dessa bola de neve dos precatórios, que em 2024, se nada for feito, apenas 30% dos precatórios serão pagos, todo o restante do dinheiro vai ser para ficar pagando precatórios atrasados e os juros e correção monetária. E aqui ele fala que é imperioso que seja realizado o pagamento imediato dos precatórios expedidos, não pagos, informados à União, cujos valores não serão considerados para fins de verificação do cumprimento da lei. Então, não vai bater lá no teto, sendo possível sua classificação orçamentária, estatísticas fiscais e também os precatórios aí dos anos anteriores, pessoal. Então, realmente, ele declara a inconstitucionalidade e fica autorizada a União a abertura de créditos extraordinários, né, para não ter pedalada fiscal, não ter esse risco. O Poder Judiciário está autorizando, necessários ao pagamento imediato dos precatórios expedidos e não pagos, visto que atendidos os requisitos constitucionais da imprevisibilidade e urgência deduzidas as dotações orçamentárias já previstas, sendo possível, inclusive, edição de medida provisória para o pagamento ainda no exercício corrente. Então, medida provisória, né, é um ato normativo, pode ser editado pelo presidente, e que não precisa do mesmo trâmite de uma lei, né? Que uma lei tem que nascer ou no Senado ou na Câmara, vai para outra casa, discute, se tiver alteração volta, aí vai para o presidente. Não. Medida provisória, deu uma canetada, autorizado o pagamento imediato, ainda no exercício corrente, pessoal. Esse aqui é o voto do ministro Luiz Fux, ele que é o relator. Ele traz mais algumas considerações sobre a atualização do pagamento, né? Porque você tem uma dívida, aí era para ser pago hoje. E se for pago daqui a um ano, já teve inflação de um ano. Aí ele está falando aqui da Selic, né? Então, beleza. Aí, vamos aqui, ó. Bastante juridiquês, uma discussão muito profunda. Eu gosto dessas discussões jurídicas, mas você só precisa realmente acompanhar aqui o resultado, né? Então, dar interpretação conforme a Constituição, declarar a inconstitucionalidade desses artigos que trataram do teto dos precatórios e reconhecer um cumprimento integral dessa decisão, exerce agora, né, institui um novo regime fiscal sustentável, tá tudo certo, não vai ter problema, vai deferir o pedido para abertura de créditos extraordinários para quitação dos precatórios de 2022, 23, 24, 25 e 26. Tá pago, imediato, e ainda sendo possível a edição de medida provisória para o pagamento ainda no exercício corrente. É isso mesmo. É como o voto, é o Luiz Fux, para alegria dos aposentados. Então toma aqui, ó, Luiz Fux, né? Ministro Luiz Fux, e aí tem os votos aqui, ó, do Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes também. Então Alexandre de Moraes sempre, ao nosso ver, defendendo os aposentados. O problema é o pedido de vista que ele fez na revisão da vida toda, que demorou 7 meses, e a autorização da suspensão dos processos, né? Isso aí tá acabando com o aposentado, tá acabando. Ministro Alexandre de Moraes, retire essa suspensão da revisão da vida toda, pessoal. E aqui ele também ele faz a sustentação do voto dele, né? Preferiu deixar um voto próprio, ó. Outros ministros simplesmente acompanharam, assinaram embaixo. Então tá aqui, aí maioria já feita aqui, ó. Barroso, Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, meus amigos. Até o Cristiano Zanin votando a favor dos aposentados. Na verdade, né, votando a favor da União. Aí, você sabe bem quem que indicou ele. E aí fica difícil, né? O que o pessoal ali indicar, vocês sabem o que acontece, né, pessoal? Então comenta aqui o que você tá achando da atuação do ministro Cristiano Zanin, mas pelo menos tivemos essa vitória autorizando o pagamento imediato dos precatórios. Que Deus te abençoe grandemente. Você vai receber seus atrasados, vai dar tudo certo. Inscreva-se nesse canal e até a próxima.